Mais uma vez, bom dia a todos vocês da sala 57. Espero que esse dia seja um bom dia abençoado no Senhor, né? E é muito bom quando a gente começa buscando a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esse sempre foi o propósito de Deus, estar sempre ligado a gente. E que bom que você está aqui. Eu estou na sala 57 já faz um ano. Eu fui iniciado a sala em julho do ano passado, pelo meu padrinho no ministério, que é o pastor Joaquim Silva. Ele entrou em contato comigo, me falou da sala 57. De lá para cá, eu não tenho mais abandonado essa sala e vamos continuar juntos aí, porque muitas coisas boas aconteceram a partir do momento que eu conheci a sala 57. Temos aí o contato da Iclei, que toda vez me passa os links, agradeço a ela. A Val, que de vez em quando manda mensagens orando por mim. É muito bom saber que existem pessoas que oram pela gente, não é verdade? A Aderlândia também tem entrado em contato constantemente. E outra coisa interessante que tem acontecido em relação à Sala 57, gente, e me deixa muito feliz, eu quero compartilhar para vocês, é quando a gente vai pregar em alguns lugares e de vez em quando a gente está lá no púlpito e de repente alguém faz assim para a gente, ó. Eu estava nesse sábado na igreja central de Maringá e a irmã Thais, ela estou vendo ela aqui na janelinha, a irmã Thais estava lá na igreja central e olha, quando eu me dirigi à congregação, ela olha silenciosamente. A gente se sente protegido, sabia? É interessante isso. Eu me senti ali envolvido pelo Espírito Santo. Muito obrigado, irmã Thaís, porque eu sei que enquanto eu pregava, a senhora estava orando por mim. Muito obrigado. Também a gente começa a conhecer outras pessoas, por onde a gente vai. Outro dia, no mês de junho, recebi uma visita de um casal muito simpático do Piauí. Eles são proprietários de uma faculdade no Piauí. Desculpa, eu sou muito ruim de guardar o nome das pessoas, mas esse casal veio, me visitou, vieram aqui no IAP, nos fizeram uma visita e estiveram conosco aqui, me deram um presente, uma caneta, e eu quero agradecer. Me perdoe por eu não lembrar o nome, me perdoe mesmo. Mas que bom que você está aqui. O objetivo é abrirmos a palavra de Deus. Eu estou com a janelinha de vocês toda aberta aqui, estou vendo o rostinho de vocês. Pastor Delmar, grande amigo, um grande beijo, um abraço para o Senhor, viu? Amo o Senhor de coração. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A orla de suas vestes enchiam todo o templo de Deus. Serafins voavam por cima do trono do Senhor. Esses anjos, diz a Bíblia, tinham 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam os pés. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Com 2 asas, eles voavam. E diante dessa cena magnífica que eu relato a vocês, eles diziam uns aos outros o que eu vou dizer para você agora. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Essas não são palavras minhas, você sabe disso. Essas foram as palavras proferidas pelo profeta Isaías há muito tempo atrás. Mas sabe o que essas palavras me diz hoje? Ela me diz 2 coisas. Primeiro, esse Deus mencionado por Isaías
sentado no seu alto e sublime trono, é um Deus que está presente hoje em nossa vida, hoje aqui, nesse lugar. Onde quer que você esteja, assistindo à Sala 57, Deus está aqui. E por que está aqui? Porque há uma outra promessa na Bíblia que me garante isso, que diz que quando 2 ou 3 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dele, o que vai acontecer? Deus se fará o quê? Presente. Então Deus está aqui. Deus está pertinho de você. A presença dele, podemos sentir isso. Mas Deus está aqui por um propósito grandioso. E sabe qual é o propósito de Deus para você e para mim nessa manhã? Pela sua presença, Deus quer falar a você. Deus quer salvar você e a mim. Deus quer nos salvar. Deus tem uma mensagem poderosíssima para te transmitir agora. Deus conhece você, sabe das tuas necessidades, limitações, daquilo que você precisa ouvir agora. E Ele vai te dizer agora: não sou eu que estarei falando. Eu sou só um instrumento, imperfeito e falho, pecador. Serei só um instrumento. E Deus é tão misericordioso que usa um vaso imperfeito como eu sou. Mas Ele faz isso por amor a você, porque Ele quer dizer a você o que Ele espera de você, o que Ele quer fazer em você e por você. Você crê nisso? Abra a tua Bíblia, quer seja a Bíblia física ou no celular, mas abra a tua Bíblia numa passagem que está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Diz o texto assim, ó: E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. E o verso 52, o último versículo do capítulo 10, diz: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora até aqui. Eu tenho uma predileção por histórias como essa, narrativas da história de Jesus. Eu não sei você, quais são as partes na Bíblia que mais lhe chamam a atenção, mas os evangelhos, para mim, e justamente nessas partes, onde eu tenho as narrativas históricas da vida de Jesus, elas me saltam aos olhos. Eu fico impressionado. E todos nós temos uma maneira, uma forma de assimilarmos algum tipo de conhecimento. Os especialistas, eles dizem que existem 3 maneiras ou 3 formas de você assimilar conhecimento.
Os especialistas dizem que há os visuais, aqueles que conseguem assimilar vendo as coisas, e eu sou esse tipo de pessoa. Para eu aprender melhor, eu preciso não somente ouvir alguém me ensinar, mas se eu estiver visualizando, quando a pessoa está me ensinando algo, eu aprendo bem melhor. Ter imagens, para mim, é fundamental no meu processo de aprendizado. Há os auditivos, que basta ouvir, basta escutar, ele já aprende. E existem os tais sinestésicos, que é aquele indivíduo que não se contenta só em ver e ouvir, ele precisa tocar nas coisas. Então, se você tem alguém, conhece alguém que precisa tocar nas coisas aí, não briga com ele não. Talvez ele seja um sinestésico, ele aprende melhor assim, entendeu? E eu, particularmente, me conhecendo como uma pessoa visual, o que eu gosto de fazer quando eu estudo a Bíblia? Eu gosto de pegar histórias como essas aqui, eu já disse isso para vocês um dia, eu gosto de pegar histórias como essas aqui, e eu gosto, depois que eu leio, de fechar os meus olhos e eu crio essa história na minha mente. Eu vou criando a imagem, entendeu? E isso me ajuda, gente, de tal maneira para eu assimilar a mensagem que vocês nem imaginam. Então, se você é um daqueles que gostam de aprender vendo as coisas, comece a experimentar fazendo isso. Leia trechos da Bíblia, principalmente as narrativas históricas, e aí depois você vai imaginando como as coisas acontecem, como as coisas ocorreram, porque você vai pegando detalhes na Bíblia. Detalhes na Bíblia. Quando eu leio histórias como essa de Bartimeu, isso me chama muita atenção. Recentemente, eu tive o privilégio de estar nas terras bíblicas. Depois de... Eu já não sou mais nenhum garoto, eu tenho 55 anos, Deus me deu o privilégio e o presente de estar nas terras bíblicas, passando por onde Jesus passou. Gente, é uma coisa assim indescritível. Eu sei que é um investimento alto, que é dinheiro, mas se você tem condições, quero te dar um conselho aqui, ó, se você tem condições, não deixe de fazer uma viagem dessa. Como é enriquecedor para a gente. Como a gente aprende melhor vendo os lugares por onde Jesus passou. Uma vez eu estava em sala de aula e um aluno meu me fez a seguinte pergunta, me deixou constrangido. Alunos gostam de deixar a gente constrangido, né? Ele fez a seguinte pergunta: pastor, você fala tanto lá de Israel, das terras bíblicas, você já foi lá algum dia? E eu nunca tinha ido. E aquilo ali engolia seco, entendeu? E eu pensei assim, puxa vida, ó, tá aí, ó, eu nunca fiz planos para estar lá. E eu fiz um sacrifício e acabei indo, e valeu muito a pena. E quando eu fui, e agora lendo esse texto, isso começa a fazer mais sentido. Porque a Bíblia aqui vem falando de uma cidade. A cidade aqui em questão é Jericó. Jericó, na prática, era a segunda maior cidade em importância dentro do contexto nos tempos de Jesus. Essa cidade de Jericó só perdia importância para Jerusalém, que era a capital para os judeus. Para vocês terem uma ideia, Jericó ficava exatamente no meio do caminho entre a região da Galileia e da Judéia, onde Jesus completou boa parte do seu ministério, e ficava no meio do caminho entre essas duas regiões e a capital Jerusalém. Ou seja, quando Jesus tinha que sair da Galileia e da Judéia, necessariamente, se ele quisesse ir a Jerusalém, ele teria que passar por onde?
pelas portas de Jericó. Até hoje, existe a estrada, o caminho. Hoje é uma rodovia que leva da região da Galiléia e Judéia até Jerusalém, passando pelas portas da cidade de Jericó. E é uma subida, porque Jericó fica a aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Olha só. E Jerusalém já fica a 600 metros. Então, é uma subida. Eu estou criando esse cenário para você entender que Jericó recebia um grande fluxo de pessoas. Pessoas iam e vinham, porque tudo que chegava para os judeus necessariamente passava por onde? Passava pela Judéia, pela Galiléia, e seguia em destino à capital. Então, muita gente passava, talvez não entrasse em Jericó, mas passavam pelo menos pelas portas de Jericó. E agora a Bíblia menciona sobre o nosso personagem central. E esse personagem central, aparentemente, tinha um nome, e o seu nome era Bartimeu. E eu digo aparentemente tinha um nome porque Bartimeu não é um nome próprio, tá? Muita gente confunde. Bartimeu é uma junção de duas palavras. É a junção de um prefixo hebraico, o prefixo bar, que significa filho de, junto com o nome próprio Timeu. Então, em outras palavras, Bartimeu, como era conhecido aquele cego, não era o nome dele. O nome dele não era Bartimeu, mas era a forma como ele era o quê? Conhecido na cidade. E como ele era conhecido? Como filho de Timeu. E aí, diante disso, começam a se levantar alguns questionamentos aqui. Primeiro, nós estamos falando de um cego mendigo, que ficava às portas de Jericó pedindo esmolas para sobreviver, mas as pessoas conheciam a família, sabiam que Bartimeu tinha uma procedência, ele era filho de Timeu. E aí vem a primeira pergunta. O que fazia esse indivíduo mendigando nas ruas, nas portas da cidade de Jericó, pedindo esmolas, se ele tinha uma família? Não é uma boa pergunta? Se ele tinha uma família, por que ele estava mendigando nas ruas? E aí eu vou conjecturar duas situações, e eu vou reforçar que é uma conjectura, que são conjecturas, porque nem o espírito de profecia, nem a Bíblia revelam exatamente qual era a razão de Bartimeu ser um mendigo, mas eu fico pensando que talvez Bartimeu tenha perdido os pais. Bartimeu tenha ficado órfão, entende? E aí, estando órfão, perdido os pais, o que coube para Bartimeu como um cego? Pedir esmolas para sobreviver, entende? Não coube mais nada a ele. Ele não podia trabalhar, ele só tinha que esmolar. E talvez tenha acontecido isso. Mas eu vou para um outro lado. E talvez, nesse aspecto, eu pense que Bartimeu, ele tenha, em virtude da sua cegueira, de uma doença que foi acometido, e aí você vai me perguntar assim, pastor, mas como é que você sabe que Bartimeu foi acometido de uma doença e ficou cego? Será que Bartimeu não nasceu cego? Bem, por isso que a gente precisa se ater a detalhes na Bíblia. Lembram que eu falei? Se você ler lá o versículo 51, lá diz assim, ó, Jesus pergunta a Bartimeu, que queres que eu te faça? E qual foi a resposta de Bartimeu? Que eu torne a ver. Ou seja, se alguém quer voltar a ver, significa que em algum momento ele já tinha enxergado na vida, entendeu? Então, assim, o que eu compreendo disso tudo?
de que Bartimeu não nasceu cego. Ele ficou cego no posterior da sua vida por algum motivo, alguma doença. Uma catarata, sei lá, um glaucoma, alguma outra doença que acometeu os olhos. A questão é que Bartimeu ficou cego. E aí, o que isso tem de tão relevante e importante? Bem, dentro do que a gente estava falando, nos tempos de Jesus, havia uma ideia errada, tá? Mas havia essa ideia de que toda tragédia, toda dor, todo sofrimento, toda doença que acometia alguém era em virtude do quê? De um castigo que Deus infligia sobre aquela pessoa por ela ter cometido algum pecado muito grave em sua vida. Pastor, isso acontecia mesmo? Não. Isso era o que as pessoas acreditavam. Elas criam assim. E aí eu fico pensando, se Bartimeu ele ficou doente e progressivamente, talvez, tenha perdido a sua visão, ou tenha perdido a sua visão repentinamente, por algum tipo de doença, os pais de Bartimeu, a família de Bartimeu, os amigos de Bartimeu, começaram a perguntar assim: Bartimeu, o que você fez de tão grave para Deus te castigar com a cegueira? Bartimeu, qual é o teu pecado? Confessa aí, para que você tenha se tornado cego. Fala aí. E aí chegou um ponto que talvez, volto a te dizer que é conjectura, talvez Bartimeu tenha sido expulso de casa pelos pais. Por que expulso de casa? Sim, os pais podem ter pensado assim: nós não queremos que essa maldição que recaiu sobre o nosso filho recaia também sobre o restante da nossa família. Então, Bartimeu, tome o rumo da rua. Suma, seu pecador. A questão é que Bartimeu se encontra nas portas da cidade de Jericó, mendigando como um cego. Não importa quais foram os motivos que fizeram com que Bartimeu estivesse ali. A questão é que, com certeza, Bartimeu era um cego, mendigo, sofredor, necessitado. Ele necessitava não somente de uma cura física, mas, acima de tudo, ele necessitava de uma cura espiritual, porque ele, em sua condição, era uma pessoa rejeitada pela sociedade de Jericó. E Bartimeu ele com certeza deve ter ouvido falar de Jesus. Jesus cumpriu boa parte do seu ministério, como eu disse, nas regiões da Galiléia, Judéia, Jerusalém. Constantemente Jesus passava por Jericó. E com certeza Bartimeu deve ter ouvido falar das histórias de Jesus, dos boatos que envolviam talvez a certeza de que Jesus era o Messias, era aquele que curava, que restaurava a vida e a saúde das pessoas, que restaurava a vida espiritual das pessoas, que ressuscitava mortos. E Bartimeu, então, diante dessa certeza, daquilo que ele ouvia, dos relatos que ouvia, ele deve ter pensado assim: se um dia Jesus entrar, passar por Jericó, eu não vou perder a minha oportunidade de ser abençoado por esse homem. A Bíblia diz que esse dia chegou. A Bíblia, aqui no versículo 46, vem falando da saída de Jesus de Jericó. Jesus estava saindo de Jericó nesse relato. Mas para um pouquinho. Para alguém sair, necessariamente, houve a necessidade de entrar. E eu fico pensando no dia em que Jesus entrou em Jericó. A Bíblia sempre vai relatar nos evangelhos que Jesus sempre era acompanhado por uma multidão. E não foi diferente aqui, ó. Aqui diz no verso 46, Jesus era acompanhado por numerosa multidão. Isso me chama a atenção. Jesus hoje ainda atrai uma multidão de pessoas. Sabia disso? Ainda há pessoas necessitadas que buscam a Jesus. E nos tempos dele não eram diferentes.
Não era. Jesus era acompanhado por uma multidão, e você sabe que multidão faz barulho, né? Muito barulho. Você já esteve num terminal de ônibus, terminal rodoviário? Eu morei, uma época da minha vida, na zona sul de São Paulo. E tinha o terminal rodoviário do Campo Limpo ali, e eventualmente, de vez em quando, eu pegava algum ônibus ali, e eu ficava prestando atenção no barulho da multidão. Como é que gente faz barulho, né? E eu estou dizendo isso para você compreender que isso provavelmente chamou a atenção de Bartimeu, entende? Bartimeu era cego, correto? Ou seja, cego não enxerga. E quando uma pessoa que não enxerga, o que acontece com ela? Normalmente, ela desenvolve um outro sentido. Não é assim que acontece? Normalmente, o cego, a irmã está dizendo assim, ó, ele ouve bem, ele ouve melhor, para compensar a cegueira. Não é assim? Então, você não acha que o barulho da multidão que acompanhou Jesus entrando em Jericó não chamou a atenção de Bartimeu? Bartimeu deve ter pensado assim: que barulho é esse? Será que é comício político? Será que é torcida do time do Jericó Futebol Clube? O que está acontecendo na cidade? Quem é que está entrando aqui? Que alvoroço é esse? E talvez ele tenha perguntado para o amigo mendigo do lado: Ô, fulano, me explica aí, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Por que tem tanta gente? Que confusão é essa? E aí um amigo mendigo disse para ele assim: Bartimeu, você não vai acreditar, mas aquele Jesus que você tem mencionado, esse Jesus acabou de entrar em Jericó. E aí Bartimeu pensou: bom, se entrou, vai ter que sair. E se sair, eu não vou perder minha oportunidade da bênção. Jesus entra em Jericó e nesse mesmo período ele tem um encontro com um outro personagem que você conhece bem. Diz que esse personagem era baixinho, diz que esse personagem subiu num sicômoro, ou seja, numa figueira selvagem, né? Para ter uma visão melhor de Jesus. De quem que eu estou falando aqui? De Zaqueu, né? E aí Jesus teve encontro com Zaqueu, com a família de Zaqueu. Jesus salvou Zaqueu. As pessoas conheciam a vida atribulada, enrolada de Zaqueu e viram o milagre que Jesus fez. E por que eu estou criando esse cenário numa história que é de Bartimeu? Para você entender que provavelmente a multidão que entrou com Jesus e vendo os milagres que Jesus fez na vida de Bartimeu e de Zaqueu e da vida e da família de Zaqueu, provavelmente essa multidão duplicou, triplicou. Você está entendendo? Essa multidão cresceu. E essa multidão agora sai de Jericó, fazendo talvez o dobro do barulho que fez quando entrou na cidade. E aí, Bartimeu, ao longe, ele começa a escutar aquele barulho e começa a pensar assim: vem cá, esse barulho aqui, esse ruído, ele é conhecido, eu sei de quem se trata, eu sei que é Jesus. E a história diz que Bartimeu, ele começa a gritar, gente. Pessoal, verso 47 diz que Bartimeu clamava. Esse verbo, no original, no grego, tem um nome. O nome para esse verbo no grego é klaxo. Klaxo. Klaxo, no grego, não significa só gritar. Klaxo, no grego, significa você se agitar. Entendeu? Você não grita só com as palavras. Você se manifesta, pulando, se agitando de alguma maneira para chamar a atenção. E foi exatamente isso que Bartimeu fez. E por quê? Gente, porque era um contra quantos para chamar a atenção de Jesus? Contra uma multidão. Eram milhares de pessoas.
Então Bartimeu só tinha essa arma. E eu fico imaginando Bartimeu se levantando e gritando, esperneando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele se agitava, ele gritava. Ele queria chamar a atenção. Mas isso, diz a Bíblia, acabou incomodando um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, no verso 48, se aproxima de Bartimeu e diz assim: Bartimeu, fica quieto, Bartimeu. Fica calado, Bartimeu, cala tua boca. Bartimeu, se coloca na tua insignificância como um verme da sociedade que não vale nada. Você é apenas um mendigo. Você não existe. Você não é digno de interromper, de incomodar o mestre. Fica calado, Bartimeu. Fica quieto. Isso me chama a atenção para um detalhe. Todas as vezes que queremos ir até Jesus, você já percebeu que o diabo tem aqueles que jogam no seu time para tirar você dos caminhos do Senhor? Já percebeu isso? Você já notou que quando a gente vai estudar a Bíblia com alguém, quando a pessoa se manifesta com desejo de conhecer a Deus, a Jesus, você já percebeu como é que a vida daquela pessoa começa a virar do avesso? Já percebeu isso? Você já notou isso? Isso é uma coisa que me incomoda, sabia? É impressionante. Você conhece uma pessoa, conhece uma família e está tudo bem com aquela família. De repente, você começa a abrir a Bíblia, começa a estudar a palavra de Deus, começa a estudar as verdades, começa a aparecer um monte de problema na vida daquela pessoa. E por que isso acontece? Porque o diabo, ele não fica satisfeito. O diabo não se incomoda se você não procura Deus. Ele não está nem aí para você. Mas a partir do momento em que você começa a buscar, ter o desejo de buscar a Jesus, o diabo vai fazer de tudo para tirar você do caminho dele, do caminho de Deus. Entendeu? De vez em quando eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu não era incomodado por ninguém, de repente comecei a estudar a Bíblia e vem gente para dizer assim: fulano, você tá indo lá naquela igreja lá, aquela igreja que guarda o sábado, aquela igreja que diz para não comer isso, não comer aquilo. Ah, olha para a tua vida, quem é você? Você é um indivíduo que fez tudo errado na tua vida, agora você está aí querendo virar crente. Não é assim que acontece? Bartimeu não deu ouvidos. Entendam? Bartimeu não deu ouvidos àquela crítica ou aquelas críticas. Bartimeu simplesmente continuou clamando. E ele começou a clamar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. E a história diz que Jesus parou e ouviu o clamor de Bartimeu. Para mim, particularmente diante dessa história, esse é o ponto alto do texto. Por quê, pastor? Porque eu estou falando de uma pessoa clamando a Jesus diante de uma multidão e Jesus para por causa de uma pessoa. Você está entendendo? Jesus parou por causa de um. Gente, você é um no meio de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E sabe qual é a mensagem maravilhosa que o texto me apresenta aqui? Primeiro, que Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é. E Jesus não trata ninguém no atacado, mas ele trabalha com você no varejo, no individual.
Jesus conhece você, ele conhece as tuas necessidades, as tuas aflições, daquilo que você precisa, das tuas vicissitudes. São 8 bilhões de pessoas no mundo, mas Jesus conhece o teu sofrimento, as lágrimas que você derrama no travesseiro. Ele conhece você. E Jesus para te ouvir, Jesus para te atender. E Jesus parou para atender Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus para e manda chamar o cego. Manda chamar. Eu fico pensando que quando Jesus para, a multidão abre. Imagina a cena comigo, tá? Jesus para, um cego está gritando igual um louco, e de repente Jesus para e abre um funil humano, assim. E lá no fundo daquele funil humano, cheio de gente, estava um mendigo cego que não valia nada na visão das pessoas. E Jesus manda chamar Bartimeu. Um outro grupo se levanta. O primeiro grupo, vamos recapitular, que queria tirar Bartimeu da ideia de ter um encontro com Jesus. Mas quando Jesus para e chama Bartimeu, um outro grupo se levanta. E esse grupo sabe o que faz? Chega até Bartimeu, se aproxima dele e diz: Bartimeu, você não vai acreditar. Mas sabe quem te ouviu? Jesus. Agora, convenhamos, por isso que é bom a gente ler o texto e depois ficar analisando o texto, ficar pensando no texto. Vamos pensar no seguinte: pergunto a vocês, bastava aquelas pessoas dizer para Bartimeu que Jesus estava chamando ele? Pensa bem. Bastava chegar para Bartimeu e dizer assim: Bartimeu, ó, seguinte, ó, você não vai acreditar, mas diante da tua gritaria aí, do teu pedido, Jesus está te chamando. Vai lá. Bastava fazer isso? Não. Sabe por que não? Porque Bartimeu era o quê? Cego. Bartimeu ia chegar para aquelas pessoas e dizer assim: mas vou lá onde? Onde é que está Jesus? Então, eu estou criando o cenário para você compreender que aquelas pessoas não somente informaram que Jesus o chamava, as pessoas provavelmente conduziram Bartimeu até Jesus. Entendeu? Se não pegaram Bartimeu pela mão e levaram até Jesus, talvez tenham feito o seguinte, ó, Bartimeu, ó, aqui, ó, é nessa reta aqui, conta 30 passos. Depois de 30 passos, você vai estar na frente de Jesus. Aquelas pessoas conduziram Bartimeu até Jesus. E agora, vou abrir um espaço aqui para eu te contar uma benção. Sabe qual é a benção? Da mesma maneira como o diabo tem os seus, e ele coloca, seus instrumentos que ele coloca para impedir e atrapalhar pessoas de terem encontro com Jesus, da mesma maneira, Deus tem os seus. Tem anjos, pessoas que tomam a forma de anjos para conduzir essas pessoas a Jesus. Todas as vezes que nos colocamos nas mãos de Deus para levar pessoas a Jesus, nós cumprimos esse papel dos anjos. Você entende isso? Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, de que todos vocês que eu estou vendo aqui, a janelinha aberta aqui, ó, a Leila, a irmã Vera, o Luciano, o João de Deus, uau, que nome, hein? João de Deus, o pastor Gilson, a Janete, a Marilene, a Alessi, todo mundo aqui, todo mundo, não vou mencionar todos aqui, todos vocês provavelmente têm uma história com uma pessoa que foi usada por Deus para levar você até Jesus. Teve ou não teve? Pelo menos uma, no mínimo. Todo mundo aqui. Todo mundo. Não é verdade? Deus sempre tem os seus. Sempre tem.
E nós precisamos ser usados por Deus para levar pessoas a Jesus, todos os dias. E foi o que aqueles homens fizeram, aquelas pessoas fizeram. Provavelmente direcionado Bartimeu a Jesus, e agora nós encontramos Jesus e Bartimeu frente a frente. E já partindo para o final da história, Jesus, no verso 51, faz algo que me chama muito a atenção. Aliás, é algo muito corriqueiro dos relatos da história de Jesus, porque constantemente eu vou ver Jesus fazendo a mesma coisa. E o que é, pastor? Eu vou ver Jesus fazendo perguntas que aparentemente para mim não fazem sentido. Como assim não fazem sentido? Pensem bem. Jesus estava diante de um cego, mendigo, esse camarada estava clamando por ajuda, e aí quando o cego se aproxima, Jesus faz a seguinte pergunta: vem cá, o que tu queres que eu te faça? Não é uma pergunta assim, no mínimo estranha? Convenhamos, para Jesus, ele olha para o cego Bartimeu e pergunta o que o cego quer. É estranho, não é? Está na cara o que o cego queria. É claro que o cego queria ver. Agora, por que Jesus pergunta? Uma vez, talvez alguém esteja aqui nos assistindo, seja de Brasília, da igreja de Taguatinga, eu comecei meu ministério na igreja central de Taguatinga, na São do Sul. Quem é de Brasília sabe onde é que fica. E aí eu estava pregando, e aí eu falei sobre a história de Bartimeu, e aí eu disse assim, no meio do sermão, assim, ó, eu disse assim, ó, gente, é uma pergunta idiota, porque assim, entre querer ver e oferecer ao cego US$ 1 milhão, o que você acha que o cego vai querer? É claro que ele vai querer ver, e não vai querer US$ 1 milhão. E aí tinha um cego na igreja, e aí quando eu fui cumprimentar o povo à porta, o cego, que era meu amigo, aliás, era meu xará, tem o meu nome, Marcelo, ele chegou para mim e disse assim, né? Ele sabia que tinha muita gente ouvindo, ele disse assim, pastor, se me oferecessem US$ 1 milhão ou a visão, sabe o que eu escolheria? Eu falei, o quê, Marcelo? Eu escolheria US$ 1 milhão. Eu falei, miserável. E aí todo mundo começou a rir. E ele falou assim, não, pastor, é brincadeira. É claro que não. É claro que não há dinheiro no mundo que compre a minha visão. Como eu gostaria de voltar a ver. E é exatamente isso. Se a resposta era tão óbvia, por que Jesus perguntou? Você nunca parou para pensar sobre isso? Por que Jesus perguntou para Bartimeu se a resposta era tão óbvia? Sabe por quê? Vou te responder. Pensa comigo. Bartimeu era mendigo, correto? E Bartimeu era mendigo por quê? Por quê? Porque ele era cego. Porque a cegueira não permitia que ele fizesse o quê? Trabalhasse. Entendeu? Se hoje em dia, século XXI, da nossa época, passados 2000 anos, já está difícil, ainda é difícil para alguém que não consegue ver, trabalhar, imagina nos tempos de Jesus. Então, a única alternativa que tinha para um cego, no tempo de Jesus, para viver, era o quê? Ganhar vida, era pedir esmolas. Então, o que habilitava Bartimeu a pedir esmolas era ser o quê? Cego. Aí você para e começa a raciocinar o seguinte: quando Jesus olha para Bartimeu, Jesus sabe o que Bartimeu queria, mas Jesus precisava ouvir Bartimeu se ele queria aquilo mesmo. Por quê? Por quê? Por uma razão. Bartimeu ouviu de Jesus uma outra coisa. Era como se Jesus perguntasse para Bartimeu: Bartimeu, você quer ser curado mesmo? Porque, Bartimeu, se você for curado, Bartimeu,
você vai ter que mudar a sua vida. Bartimeu, se você for curado por mim, se você deixar de ser cego, você não vai ter mais a prerrogativa, a desculpa de mendigar. Você vai ter que mudar a sua vida, transformar a sua vida. E aqui vai uma grande lição para todos nós. Sabe qual é a grande lição? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer ser abençoado por Deus? Sim ou não? Você quer ser abençoado? Você quer receber uma bênção de Deus? Todos nós queremos, né? Isso aí é uma pergunta retórica. Todo mundo quer ser abençoado por Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós só queremos ser abençoados, mas nós não queremos dar a contrapartida de Deus. Como assim dar a contrapartida? Sim, toda a bênção de Deus, e Deus quer abençoar todos nós, sempre quer nos abençoar. Mas não existe bênção se não houver transformação de vida. Se não existe bênção se não houver comprometimento com Deus. O problema é que hoje, no mundo em que vivemos, se vende por aí, infelizmente no mundo religioso, um descompromisso com Deus. As pessoas querem ser abençoadas, elas só não querem se comprometer com esse Deus que abençoa. Entendeu? Eu só quero receber a bênção, mas, Senhor, quem cuida da minha vida sou eu. Sou eu. Isso não tem nada a ver com isso. Aí é fácil, né? Não existe isso. Meu querido, olha para mim. Talvez eu esteja falando para você nesse momento. Você precisa ouvir isso em nome de Jesus. Compreenda isso. Deus quer te abençoar, mas essa bênção nunca virá se você não quiser se comprometer com Ele. Você só quer o lado fácil do Evangelho, mas a necessidade do ser humano pagar o preço. E pagar o preço significa abnegar o eu. Você precisa se abnegar. Deus quer abençoar você. Você entende isso? A Bíblia diz que Bartimeu foi curado, não somente da sua cegueira física, mas também da sua cegueira espiritual, e passou a seguir Jesus estrada fora. Porém, eu deixei agora para o finalzinho a cereja do bolo dessa história. E essa cereja do bolo passa despercebido para muitas pessoas que leem esse texto aqui. E essa cereja do bolo está lá no verso 50. Porque a Bíblia diz que Bartimeu, antes de ir até Jesus, sabe o que ele fez? Ele pegou a sua capa e ele lançou fora, ele jogou fora e foi ter com o mestre. Não entendi, pastor. O que isso tem de tão importante? Por que isso é a cerejinha do bolo? Não estou entendendo. Bartimeu pega a capa, lança fora e vai ter com Jesus. E daí? Qual é o problema disso aí? Não, não tem problema nenhum. Você só precisa compreender uma coisa. Bartimeu, ele jogou fora para ir até Jesus o que ele tinha de mais valioso. É só esse detalhe. Como assim mais valioso? Bartimeu era cego, gente. Bartimeu era mendigo. Bartimeu não tinha nada na vida. Não tinha nem família. A única coisa que ele tinha de valor, sabe o que era? Uma capa. A capa, para ele, como mendigo, era tudo. Por quê? Porque ele vivia nas ruas e a capa protegia do quê? Do frio. A capa protegia do quê? Do sol. A capa protegia do quê? Da chuva, da tempestade de areia do deserto. A capa servia de abrigo. A capa valia dinheiro. Se ele quisesse vender a capa, ele podia vender. Resumindo em outras palavras, a capa era tudo, absolutamente tudo que Bartimeu tinha.
E sabe qual é a grande lição que nós tiramos dessa história, dessa parte da história, para a gente terminar? Bartimeu abriu mão de tudo que ele tinha, do que era mais valioso para ele, para ir até Jesus. Entendeu? E eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, você que está aí na sala, aqui no Zoom, você que está nos assistindo pelo YouTube e que ainda vai nos assistir, o que tem impedido você de entregar a tua vida completamente a Jesus? Qual tem sido a tua capa? O que tem impedido você de se entregar completamente a Ele? Será que é o teu orgulho? Será que é o teu orgulho de dizer assim, não, tudo bem, eu estou vendo que isso está na Bíblia, eu estou vendo que está certo, mas eu não vou dar o braço a torcer. Será que a tua capa tem sido o teu trabalho? E você compreendeu sobre o sábado? E você entende que precisa guardar o sábado porque o Espírito Santo tem tocado constantemente nos teus ouvidos, mas você tem um emprego que você não pode abrir mão? Essa tem sido a tua capa? Ou tua capa tem sido a tua família, a tradição religiosa da tua família? Pastor, eu fui criado numa igreja e agora eu estou compreendendo coisas que eu não compreendia, que estão reveladas na Bíblia, e o Espírito Santo está me tocando tremendamente. Mas, pastor, se eu abrir mão da minha igreja, para ir para a igreja adventista, pastor, você não sabe o inferno que vai acontecer na minha casa, na minha família. Eu vou ter que ir contra todos da minha casa. Irmãos, entenda, Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca falou que ia ser fácil. Entendeu? Você tem que abrir mão das tuas capas, daquilo que é mais importante para você. O que tem impedido você de ir até Jesus? O que tem impedido você de se entregar a Jesus? Jogue fora a sua capa e vá até Jesus. Jogue fora a tua capa. Jesus tem te chamado constantemente e é em nome dele que eu apelo a você nesse momento. Entregue-se, renda-se a ele em nome de Jesus. Ele quer te salvar. Ele tem propósitos e tem planos para todos nós e para a tua vida. Nós precisamos entender que a cada dia precisamos entregar nossa vida a Ele. Que Deus te abençoe, que você possa ser ricamente abençoado no dia de hoje. Que você possa ser usado por Deus, assim como as pessoas foram nos tempos de Jesus, direcionando Bartimeu até o Salvador. Que você possa ser também essa pessoa, levando pessoas a Cristo. Eu queria orar por você nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por todas as coisas. Obrigado pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que temos. Obrigado, Senhor, até pelos problemas, Senhor, porque são nos problemas que nós crescemos, principalmente espiritualmente. Passamos a confiar mais em Ti. Pai eterno, usa-nos, Senhor, usa-nos para que possamos direcionar pessoas, quer no ônibus, como a Val está agora, indo para o trabalho, quer, Senhor, em qualquer lugar. Senhor, usa-nos, porque nós sempre temos Bartimeu, Senhor, colocados por Ti, que precisamos conduzir a Jesus. Pai eterno, se há alguém que precisa lançar fora sua capa e se entregar totalmente a Cristo, que assim seja. O inimigo está repreendido em nome de Jesus. Seja conosco, perdoa os nossos pecados. Dirija-nos, Senhor, eu te peço por Cristo. Amém, Senhor. É isso aí, meu pastor. É isso aí.
voltar a ver, né? Que desafio ele tem em nossa vida. Eu separei um hino aqui, pastor, fiz a pesquisa, me parece que vai rodar. Se eu perceber alguma coisa aqui, porque posso ter surpresa, ainda a gente tira aqui. Mas o senhor pode ainda ouvir conosco o hino? Claro, No seu tempo aí? Então claro. vamos ver se dá tudo certo. Se acontecer tudo como a gente espera, deixa Deus falar com você aí através desse louvor, que vai falar exatamente sobre essa história que o pastor falou aqui hoje. Música linda. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor, o mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou.
Coisa linda, né? Linda a música, né? Coisa linda. Sabe o que me chama a atenção, pastor Wagner, dessa história? Ela se confunde com a nossa vida um pouco, né? Porque eu creio, assim, que a grande maioria das pessoas querem ser abençoadas, querem ser salvas por Deus. Ninguém quer se perder. Conscientemente, assim, ninguém quer se perder. Mas as pessoas querem serem salvas e continuar vivendo a vida que levavam antes de ter encontro com Jesus, entende? E não existe isso. Não existe. Você tem que pagar o preço. E as pessoas não querem pagar o preço. Essa menina aqui, pastor, ó, ela foi batizada lá na Itália, no segundo encontro nosso. E se eu perceber, pastor, ela está Uhum, de óculos escuros aqui. No uhum, batismo, ela tirou os óculos e, por uma intervenção que ela fez nos olhos, a, a cirurgia estética da mudança de coloração dos olhos não reagiu bem e ela está lutando para não perder completamente a visão. Vê muito pouco hoje, vê muito pouco, e tentando restaurar de alguma forma. Ou seja, hoje ela é praticamente cega, né? Vê muito pouco, vê apenas claridade. No batismo dela diz assim, pastor, eu agora vejo. Eu agora vejo. Eu era cega antes. Porque o cego Bartimeu, ele não viu o mundo, pastor. O primeiro rosto que ele viu foi o de Cristo. Então, a visão de Bartimeu é Cristo. E Satanás, ele tenta fazer com que esse mundo aqui seja muito atraente para a gente, pastor, que a gente não consiga ver além da cortina de ilusões que ele coloca. E nos aprisiona nessa cortina de ilusões. Ele não consegue, ele faz com que a gente não veja o rosto de Cristo e todas as promessas. Talvez aqui a gente tenha pessoas adorando conosco hoje que não consegue ver, pastor, a um palmo do nariz mais. é verdade. Jesus já não existe mais. A esperança, a fé viva nas promessas de Deus, se agarrar em Cristo, espernear para Deus, porque o Senhor analisa aí a palavra para ele gritar, não era somente um grito. Aquele novo, ele se jogou ao chão, ele se esperneou, sabe, tem gente que já não busca Pulava, se mais. agitava. Ele já não busca. Tem gente aqui que talvez já não busque mais com tanta esperança, porque a cortina de ilusões, a cortina de dor que Satanás coloca. Olha os pedidos de oração aqui, pastor. Uma menina de 24 anos, com câncer, e descobriu novos tumores no cérebro com filhas, com uma filha dela é autista. Pensa que nuvem de dor é essa? E ele vai com isso impedindo que a gente veja mesmo, né? A Cristiane, ela perdeu a visão física, mas ela recebeu a principal visão. Ela conseguiu ver quem ela tinha perdido de vista, porque nasceu na igreja. Conseguiu ver quem ela tinha perdido de vista. E ela cega voltou a ver. Acho que muitos de nós aqui precisamos voltar a ver, né, pastor? É verdade. Voltar a ver. Eu estou vendo tô vendo essa reunião aqui. Vocês estão vendo a mim e o pastor Marcelo, mas você está conseguindo ver Jesus? E é o grande desafio hoje, né, pastor, de todos nós. Verdade, pastor. Verdade mesmo. Vamos orar, meu amado? Vamos sim. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela vida do pastor Marcelo, por ele estar conosco há um ano na sala, experimentando novas experiências na busca dele pelo Espírito, como professor de teologia, formando novos pastores com a visão espiritual do ministério, essa visão dependente do Espírito Santo. E nós temos urgência que todos nós entendamos esta dependência para que Jesus seja visto mesmo. Obrigado por ter utilizado o teu servo mais uma vez. Esse remédio que ele aplicou é o que ele mesmo precisa também. Todos nós aqui somos carentes da mesma graça, estamos em igual situação. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Dá-nos um dia, Deus, a partir dessa nova visão que recebemos hoje, cheio do poder de Deus.
Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Eu amo o Senhor, hein? Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, meu pastor, porque o Senhor existe, viu, amado? Faço das suas palavras as minhas palavras. Te amo também, pastor Wagner, a todos da sala. Muito obrigado por tudo e conte sempre comigo. Estou sempre à disposição, viu? Amém. Muito obrigado, querido. Tenha um grande dia na presença de Deus. Mas um grande Obrigado. dia. Amém. Obrigado. Ai, tá alimento sólido, né, irmão? Como é que o nosso dia pode correr o risco de ser normal? Fala pra gente. Não é, depois de um alimento desse, espiritual como é, e você vai conhecer agora a história de uma jovem senhora que é inspiradora, irmãos. Muito bom dia, irmã Marilene Bahia. Abra seu áudio, por favor. Bom dia, pastor Wagner. Bom Bom dia, dia. sala 57. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem. Legal, Um pouco né? nervosa, né? Só um pouco? Você está bem. Dá muito nervoso, né? Dá um gelo na barriga. Meu Isso. Deus, como é que vai ser? Como é que é isso? Mas eu falei para você que vou conduzir você, fica tranquila, tá bom? Uhum. E vai dar tudo certo. Mandei aí uma sequenciazinha para a gente seguir o roteiro e a gente ter condições de aplicar bem o seu conteúdo. Você mora onde hoje, irmã Marilene? Na ilha de Itaparica. Na Olha ilha. onde é que a mulher mora, irmãos. Dá uma olhadinha, João. Ô, João, ela mora na ilha de Itaparica, pai. Hein? Você mora longe ou perto da praia, irmão? Perto da praia. Aqui da minha casa Olha, eu vejo a praia. você sai da sua casa e você vê a praia. Vejo a praia. Que coisa mais chata, né? Agora não foi sempre assim, não, viu? Essa Não. serva de Deus aqui sofreu, peregrinou sem lugar na vida, até que Deus, nesse terreno onde ela mora aí, levantou esse lugar de forma extraordinária pela amor. Deus sempre cuidou da irmã Marilene, como cuida de nós. E os detalhes da, da, da vida dela mostram isso, da nossa vida mostra isso. Você é adventista há quanto tempo, filhinha? 22 anos. Há 22 anos. Casada há quanto tempo? Tem filhos? Fala pra gente um pouquinho sobre sua história. Eu sou casada há quase a idade do meu filho, 19 anos. Porque você ficou grávida logo no início de uma relação, né? E aí já foram Não, morar. bem depois. Demorou. Aí E aí, depois que eu fiquei grávida que a gente casou. isso, é exatamente isso. Você já namorava um relacionamento normal, você Isso. fica grávida e com a gravidez você vem para morar junto, estabelecem o matrimônio de vocês, e aí vem o filho. Como é que é o nome dele? Kaique. Kaique, garotinho sensível, né? Uhum. Ele trabalha junto com você, firme aí. Você tem quantos irmãos, filha? Hoje somos em 5. Porque um dos seus irmãos você perdeu. Isso, foi. Você estava me contando, Marilene, que na sua família já somam 4 pessoas que tiraram a própria vida. Isso. Queridos, a irmã Marilene tem 4 pessoas na família dela que se suicidaram, tiraram a própria vida. E 2 dessas pessoas, no nível de importância, na questão do cuidado, da manutenção da Marilene, cruciais. Quando você perdeu a sua mamãe, filha, você tinha mais ou menos 5 anos de idade. Isso, sim. Mais E ou a menos sua, 5. sua mamãe foi a primeira na família que tirou a vida. Sim, Você lembra disso? lembro, lembro. Embora eu era muito criança, eu não tinha noção das coisas, mas eu lembro. Você lembra da notícia de que a mamãe tinha perdido a vida? Isso, lembro. E você lembra como você reagiu a isso? Pastor, eu reagi normal. Eu não tinha noção. Você... Assim, né? Uhum. Pessoas chorando,
via as pessoas, né, ali na situação, mas eu, como criança, reagi como criança mesmo. Você sabia que algo estava acontecendo, que não era normal, porque as pessoas estavam chorando ali, sentindo a dor. Você via a sua mãe naquela situação, mas você, como criança, a mentezinha não entendia isso. Não, Mas depois que a sua mãe morre, você fala que uma coisa muito interessante acontece com a sua vida, é que você começa a contemplar o céu. sim, Você sim. disse que tinha um quintal e um lugar especial para fazer isso. Na frente do terreiro da minha avó. Todo Ah, final de tarde eu sentava e ficava contemplando o céu. Hoje eu sei que era adorando o céu. As nuvens me chamavam a atenção, o brilho ali, aquele, né? Aquela cor ali me chamava muito a atenção. Passava horas adorando o céu. E os desenhos das nuvens, para mim, era o rosto da minha mãe. Eu procurava nos desenhos das nuvens o rosto da minha mãe. Eu passei por muito tempo assim, só que eu nunca comentei com ninguém. Ninguém da minha família sabe realmente da minha história, de buscar a Deus, de adorar a Deus. E nem eu mesma tinha noção da grandiosidade. é tão incrível como Deus cuida da gente, irmãos. É extraordinário, né? Porque ela tem 5 anos para 6 anos, perdeu a mamãe de uma forma terrível, tirou a própria vida. E ela sem a percepção, porque você não conhecia nada sobre Deus, né? Não, não conhecia nada sobre Deus. Não sabia. Não tinha ninguém, não, naquela época não tinha assim, não se falava muito em Você, crente. você chorava quando ficava olhando a natureza, as nuvens, você ficava pensando na sua mãe, como é que pensamento? Eu fiquei muito curioso para saber. E você diz assim, eu passava horas, pastor, ali. Uma criança, como uma criança passa horas olhando para o céu, né? Que Eu não passa sentia pela... tristeza, eu não sentia tristeza. Eu ali ficava contemplando. Ali era, não sei, assim, não via tristeza em mim, não. Eu ficava ali procurando, ali adorando o céu, mas não sentia tristeza, eu sentia, assim, aquela paz. Era Sentia, você já, era você na sua busca por Deus, né? Porque você passa a sua vida buscando uma experiência com Deus. E começa nessa tenra idade, né? Bem jovenzinha. E eu falei para você, Marília, que aqui na sala os testemunhos trazem muitas histórias de crianças que, assim como você, buscavam a Deus, sem saber exatamente o que elas estavam fazendo. assim, Porque quando você estava olhando para o céu, vendo as nuvens e a grandeza de Deus, você disse que de dia as nuvens e à noite as estrelas, né? estrela, pastor. Eu ficava, assim, adorando as estrelas, o brilho, a lua, como, assim, tudo no céu me chamava a atenção. Sempre foi assim. Irmão, deixa eu olhar para você aqui, amado, que está adorando conosco. Você tem um cantinho para adorar a Deus, tem? Você tem um cantinho para adorar a Deus? Porque assim a gente precisa parar, queridos, na frente de Deus para adorá-lo. Essa jovem senhora, com 5 anos de idade, Zenaide, parava para adorar a Deus. Filomena, irmãos que estão aqui, a grande atividade de Satanás hoje é tirar seu tempo com Deus, viu? Se você tiver conseguindo tudo na sua vida e não tiver tempo com Deus, você está perdendo tudo. Anota aí, irmão. Anota. Se você estiver ganhando tudo na sua vida, se você estiver conquistando sua faculdade, se você estiver conquistando seu carro, o bom emprego, passando no concurso, se você estiver casando, se você estiver construindo uma casa e você não tiver tempo para Deus, você está com uma falsa impressão de que você está conquistando coisas. Na verdade, você está perdendo tudo. Essa garotinha, com 5 anos, parava e olhava para Deus. Ela não sabia que era Deus ainda, mas parava e olhava para Deus. A gente tem que parar para olhar para Ele, sabe? Parar para olhar. A casa onde vocês moravam, no crescimento da vida de vocês, diz que era uma casa muito, muito ruim, né? De morar na casa, muito frágil a casa, né? Porque vocês eram uma É, família muito simples e o papai ficou cuidando de vocês. sim, Como é era que era a muito. casa? Como é que era a casa que você morava, filho?
Era muito pobre, pastor. A gente era muito pobre. Naquela época, a gente não tinha nenhuma condição. Era a maioria dos nossos familiares também não tinha muita condição. Aquela época era muito difícil para todo mundo. E a condição da gente era muito precária, muito pobre mesmo. Mas eu, pastor, eu sempre fui feliz. Eu tinha algo em mim. Eu vejo que ali, mesmo ali, a gente era feliz. Eu era feliz. E a gente era feliz. Eu era inocente. Eu tive sempre, a minha vida inteira, foi assim. Então, eu sempre me sentia uma pessoa feliz. Você me disse no testemunho que você demorou a amadurecer Eita. e que você sempre via nas pessoas a bondade nas pessoas. Você procurava ver o bom das pessoas, né? Quando você disse que demorou a amadurecer, foi por causa disso, porque depois que você percebe a vida e amadurece, você começa a perceber certas maldades que você não via antes. Demorei muito, pastor, muito, muito mesmo. Eu não via maldade nas pessoas. Para mim, as pessoas, todo mundo era boa. Sempre gostei das pessoas, sempre quis estar perto das pessoas, sempre quis estar perto da minha família. E até hoje eu sou assim. Hoje eu já sei a maldade, mas assim, eu não sempre estou vendo pelo lado bom das pessoas. Olha, irmãos, eu acho que isso é maturidade, viu? O que você considerava imaturidade, a gente no reino considera maturidade. Quando a gente consegue, no peso das ações que as pessoas cometem, valorizar o que é positivo e não desprezar o que é negativo, porque eu também preciso ajudar as pessoas a crescer, mas não valorizar o negativo mais do que o positivo. Você fazia isso na imaturidade de uma criança, mas essa é a maturidade de um cristão, viu? É assim que a gente vive, vendo o lado positivo das pessoas, vendo que as pessoas podem ser a partir das boas qualidades que elas têm. Deus olha para a gente assim. Deus olha para a gente vendo o que a gente tem de positivo e tentando nos ajudar a crescer. E o que eu tenho de negativo, caso eu me arrependa, Deus me perdoa e vai me dando força para eu não estar naqueles ambientes de novo, né? Então Deus Até hoje eu sou investe. assim. Eu só olho o lado positivo. Se a pessoa me magoa, eu não levo para o coração. Aquilo ali aconteceu. Aí eu sempre olho pelo lado positivo e sempre foi assim, pastor. E é de mim, não adianta que eu não mudo, não tem como eu mudar. Mas você disse que aprendeu a se proteger. Não é porque você é tola e que você Sim, serve de saco de pancada para as pessoas, não. Você ama as pessoas, você aprendeu a separar o que é bom, mas você também aprendeu a se defender. Como é que você se defende das agressões da vida? sim. Hoje eu aprendi a me defender. Deus me ensinou, pastor, porque antes eu não sabia me defender. Antes eu ficava triste, eu chorava muito, eu ficava muito triste quando as pessoas me magoavam, e, mas eu nunca guardava nada. Depois eu dizia que eu não queria ser assim, porque as pessoas me magoavam e logo eu estava a mesma coisa com a pessoa. Com a maturidade, hoje, Deus me ensinou a me defender. Eu não guardo nada assim, se a pessoa me fizer algo de ruim, eu não guardo. Mas também eu consigo trato a pessoa de uma forma de que ela não venha mais me magoar, de que ela não tenha mais espaço para me magoar, para me machucar. E estou sempre com ela, de uma forma que a gente não vai ter mais esse nada assim, porque eu já sei me defender, eu já sei como eu vou me proteger. Eu acho muito interessante a maneira como você amadurece, porque você diz assim, eu aprendi a me defender. E aí, eu dando estudo bíblico ontem, falando sobre perdão no momento que eu estava estudando com um jovem, ele falou assim, pastor, eu posso orar para Deus eliminar da minha vida as pessoas que me machucam? Posso ou não? Você não deve e não tem autoridade para fazer isso.
Você machuca Jesus, ele não exclui você da vida dele. Mas o que ela diz é muito interessante, irmão. Pega a ideia, ela diz assim, ó, eu estou com elas, mas eu me protejo do que elas fazem. É isso. Nós não devemos, o amor não se alegra com a injustiça. Nós não devemos permitir que as pessoas fiquem maltratando a gente. Mas nós não podemos eliminar as pessoas por causa disso. Então, como é que a gente resolve isso? Mantenha a pessoa próxima e diz para ela, filho, é o seguinte, eu amo você, quero você perto, vou te ajudar, mas esse aspecto aqui não vai acontecer mais. A irmã Marilene aprendeu a se defender mantendo as pessoas próximas, não guardando mágoa no coração, mas estabelecendo os limites das ações das pessoas em relação a ela, mantendo as pessoas próximas. Na maior parte das vezes a gente execra as pessoas, a gente corta as pessoas da relação. Isso não é um comportamento maduro. Tremenda a sua evolução, né? E o que mais me impressiona, Marina, é que é meio sozinha, né? Porque sua formação religiosa foi tumultuada, você não teve aprofundamento e as suas percepções foram adquiridas na sua caminhada, né? Na sua experiência com Deus. Sim. Muito interessante. Você vai crescendo, seu pai decide construir a casa, melhorar a casa. Ele disse, vou construir uma casa melhor para os meus filhos. Sim, ele tinha problemas de saúde, ele tinha úlcera e constantemente ele tinha que ser internado, né? Ele saía de casa na mão do povo para poder, né, levar para o hospital, ele não conseguia nem ficar em pé. E ele, sempre quando ele tinha uma melhora, ele sempre cuidou da gente. Minha mãe faleceu, mas ele sempre cuidou da gente. Ele amava os filhos dele. E ele fazia de tudo, para não faltar o alimento. A gente passava muita dificuldade, mas ele sempre dava um jeito. E ele doente ainda, ele melhorou a casa. E ele falava, eu lembro que ele falava, eu vou fazer essa casa para deixar para os meus filhos. Inclusive, realmente foi assim, a gente morou por muito tempo na casa que ele fez, dizendo que ia deixar para os filhos dele. E também, pastor, antes dele também cometer também, né, fazer, se suicidar, ele também capinou as roças todas. Ele falava, eu vou capinou tudo, deixou tudo pronto. Só que ele não estava, até aí ele não estava com problema nenhum, ele só estava com aquele problema da úlcera que ele tinha. O pai dela arruma toda a casa, faz toda a roça, né? Limpa o quintal da casa, deixa a casa preparada para os filhos, e ele comete a mesma coisa que a mãezinha dela fez. Sim. Ele vai para o mato e tira a própria vida. Vocês estão vendo o sorriso no rosto de uma mulher que a mãe, o pai, o irmão e uma tia já tiraram a própria vida na família. Você tem problema, irmão? Você está querendo desistir de viver? Você tem problema mesmo? E quantos anos você tinha quando você perde o pai? Eu falei para o senhor que eu tinha 11 anos, mas eu comecei a me lembrar, eu tinha de 15 para 16 anos, nessa faixa aí. Com 5, perde a mãe. E não é perder de qualquer jeito. É a mãe que tira a própria vida. Com 15, perde o pai. Também tirando a própria vida. Tem uma tia que tirou a vida e tem um irmão que não dá para a gente nem colocar aqui no testemunho, tamanha é a impressão do que acontece, como Deus moveu e reconstruiu a família deles, cuidando dessa serva de Deus. Mas eu conversando com ela, não dá a impressão de que a Marilene passou por tudo isso. Não dá. É impressionante como ela consegue fazer a leitura positiva da vida. Ó, irmãos, a gente não acredita nessa mente positiva de que nós temos o poder, que se a gente pensar positivo vai dar tudo certo, esse poder do ser humano, isso a gente não acredita, não.
Mas a gente acredita num poder que é recebido de fora para dentro, que é o Espírito Santo, que coloca Cristo em nossa retina. Nós acreditamos que aquilo que nós pensamos constrói quem nós somos, a maneira como nós pensamos as coisas. Essa menina aqui, essa jovem senhora, ela aprendeu a ter o bom pensamento da vida. E como isso faz diferença. Como você vê o copo meio cheio, faz diferença, irmão. Faz muita diferença. Você perde o papai e você vai me dizer que você foi sempre muito cuidada por Deus, sua família, porque uma senhora, que é a vizinha de vocês, ela repartia as compras sempre com vocês? Sim, pastor. A gente tinha parentes mais perto, eles ajudavam como eles poderiam, né? E eu tinha essa vizinha que ela partia a feira dela todo sábado com a gente. Todo sábado ela partia a feira com a gente. E E tinha outra. precisava pedir? Não, a gente não pedia, a gente nunca pediu nada a ninguém. E a gente tinha roupa, tinha sapato. A gente nunca fizemos nada de errado, nada. Nenhum dos meus irmãos nunca cometemos nada de erro, nada. A gente vivia assim. Hoje eu sei que era Deus cuidando de nós, né? Os nossos familiares moravam por perto, ali, mas sempre a gente por nós mesmos. Tinha uma outra vizinha que aí na Bahia chama beiju, Isso. em outros lugares chama tapioca. É uma delícia, isso, quentinho com a cevadinha, isso é bom demais, né? Moreira faz muito isso, aparece por aqui comendo tapioca sempre. Tinha uma senhora que compartilhava farinha com vocês. Farinha e o beiju, toda semana ela dava. O nome dela é Marta. Eu posso falar porque é algo que ela fez de bom. E a vizinha que partia a feira era de Vani. Inclusive, ela já faleceu, mas o esposo, as filhas, está tudo ainda aí. Quem é Né? que recebe sua bênção, irmão? Com quem você compartilha a sua farinha? Com quem você compartilha a compra que você tem aí na sua... Você consegue comer pensando em pessoas que não têm? Você come tranquilo? Porque se eu não sei que as pessoas precisam, tudo bem, mas eu sei que tem gente que não tem o que comer, eu sei onde elas estão e eu consigo comer e não pensar nelas. Essas vizinhas não permitiam que isso acontecesse com essa família. Isso é coisa de Deus, irmão. É de Deus. Sai para compartilhar hoje. Compartilhe alguma coisa que você tem. Eu fui à Itália, e sabe o costume que os italianos têm? É compartilhar algo que eles já usaram, mas que eles gostam muito, que está novo, que representa para eles, e eles dão de presente. E um brasileiro que mora na Itália me deu um tênis. Pastor, usei uma vez só, goste mais desse tênis, cuide dele, mas eu quero dar para o senhor. Ele está se desprendendo de alguma coisa, né? Para manifestar carinho, amor, né? Você tá compartilhando sua farinha com alguém, irmão? Alguém recebe luz porque você aparece? Ou você é um, um crente invisível? Um adventista igrejeiro? Hein, irmão? Está na hora da gente, tá na hora da gente ser a cidade edificada sobre o monte, né? Está na hora. Está na hora da nossa luz brilhar no alqueire da casa, hein, irmão. Jesus está voltando, as pessoas precisam conhecer esse ser maravilhoso que é o nosso Jesus aí. Você vai sendo cuidada por Deus, e nessa busca por Deus, você já via igrejas abertas e entrava naquelas igrejas, né? Mas você disse Sim, que nunca se sentiu completa nessa busca. não. Eu sempre via a porta aberta, eu entrava, né? E ali eu ficava, mas nunca me senti preenchida. Nunca tive, assim, realmente um encontro com Deus. Até que um dia, uma prima da Marlene convidou-a para ir até a igreja adventista. E Ela ela convidou, foi. Ah, ela me pode falar. convidou para final de semana na casa da irmã dela. Aham. E nesse final de semana vocês foram à igreja. Isso, a gente fomos. E como é que foi a experiência quando você entrou na igreja? Ah, pastor, foi assim um encontro verdadeiro com Deus. Eu me senti
é como se eu tivesse em busca, eu estava realmente em busca de algo. E ali eu encontrei, eu me senti no meu meio, eu me senti com o meu povo, eu me senti muito, muito ali acolhida. É como se eu tivesse chegado realmente em casa. Eu cheguei em casa. Foi muito, muito lindo a minha chegada na igreja. Eu conheci, eu me senti no meio. Agora, só que eu nunca comentei isso com ninguém, pastor. Eu não tinha noção da grandiosidade, né? Como eu já conversei com o senhor antes. Ela não comentava com ninguém porque a irmã Marilene, ela não falava, irmãos. Era Não falava, travada, era travada. travada. A, a estima dela, o valor que ela dava a si mesma era desse tamanhozinho, porque a vida tinha castigado muito, né? Embora ela com a mente positiva sofreu dano. Todos nós sofremos isso. E ela não falava, daqui a pouco você vai ver que coisa linda aconteceu na vida dela, depois que ela entrou na sala. Mas quando você entra na igreja, você que está adorando comigo aqui, quando você entra na igreja, quando você chegou na igreja, o que mais te chamou a atenção? Eu, sinceramente, acho que os nossos cultos precisam melhorar bastante. Quando os irmãos vão ali para frente e cantam de costa, olhando para o telão, não tem a letra decorada, o louvor não é vivo, né? Ah, eu acho que a gente precisa melhorar. Claro que a gente precisa, mas eu amo literalmente a liturgia da Igreja Adventista. Eu amo a maneira suave, serena, silenciosa, racional que a gente adora. Eu amo a forma como nós entramos na presença de Deus, estudamos a Bíblia. O centro do culto adventista é a Bíblia. É a Bíblia. Eu amo isso, irmãos. Tem que melhorar? Tem. Mas eu amo isso. É tremendo isso. Tremendo isso. Só que, quando ela chegou, sabe uma coisa que chamou a atenção dela? Hoje, em algumas igrejas, não tem mais isso. Mas quando eu me converti, é a mesma coisa. Você lembra da entrada dos membros da plataforma? Ah, menino, que acontecia com você quando eles entravam, Marilene? Ah, pastor, eu ficava emocionada. Eu ficava muito emocionada, eu ficava arrepiada quando cantava, a regência cantava para eles entrar. Qual era Sinto o hino a, que eles cantavam? Ah, sinto a presença do Senhor nesse lugar, seu poder e sua. Eu ficava graça, apaixonada. Graças, seu seu amor, amor. É lindo, né? em cada face, sua beleza irradiar. Tua presença do Senhor nesse lugar. Eu me emocionava, eu ficava assim, pastor, muito, foi de grandiosidade. Dentro de mim transbordava. E ali eles ajoelhavam e para orar, aí depois se levantava e sentava. Aquilo ali eu me sentia muito acolhida, Irmã, nós temos algo em comum, porque eu vinha do mundo com 18 anos de idade, bagunceiro, baladeiro, só eu mesmo. E eu entrei na igreja adventista do sétimo dia e estou lá no meio do povo, né? Um negócio assim, fora da casinha, sem saber o que era que estava acontecendo. Daqui a pouco os membros da plataforma começaram a entrar assim, e começou, eu não sei cantar, não me importo com isso, mas começou a cantar um hino assim, ó. Santo, 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 Deus onipotente. Aí logo em seguida começava outro assim. Silêncio, silêncio, na casa de Deus. Mensagem de graça. Meu amigo, quando aquele pessoal ajoelhava, que o povo levantava na igreja, eu falei, que é isso aqui, irmão? O que está acontecendo aqui? E aí todo mundo se ajoelhava e orava. Olha como Deus fala, né, nos detalhes para a gente. Aquilo era mais forte até para mim, muitas vezes, do que a própria mensagem do púlpito. Mas é que Deus sabe o que chama a atenção da gente.
né? Pastor, quando tinha batismo, eu ia para frente. Quando tinha um apelo, sempre eu ia. Era muita emoção, muita, muita mesmo. Você chega na igreja, vai aos apelos, o irmão Jorge assume você, estuda a Bíblia, você se batiza, e aí se torna adventista do sétimo dia até você encontrar a sala 57. E você recebe o link e entra. No dia que entra, quem é que estava falando? O Senhor, Era eu. E você se apegou a mim, foi? muito, muito mesmo. Muito, 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 Isso é lindo, irmão. A gente tem que se amar mesmo. A gente tem que se amar mesmo. E aí eu fiquei doente na Covid, eu e minha esposa. Você se preocupou, não? muito, 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 muito mesmo. Orava toda madrugada, eu orava, e pedindo a Deus que trouxesse o Senhor de volta para a sala, porque eu recebi o link de uma prima minha, né? O nome dela é Kel, inclusive ela também está aqui no Zoom. E ela, umas 10 horas da manhã, e ela mandou que eu assistisse, que eu abrisse o link. Inclusive, essa parte a gente hoje não vai, né? Não vamos falar, mas eu estava muito triste, tinha passado por uma aprovação, né? Que a gente vai testemunhar, eu creio, né? Amém, amém. E eu estava muito triste, passei uma semana muito triste, uma semana muito angustiada, e meu filho me perguntava, minha mãe, a senhora está chorando? Aí eu dizia, não, eu estou pensando, porque as lágrimas pingavam, né? E eu não queria que ele percebesse, porque ele presenciou comigo, né? Ele participou junto comigo, e eu não queria que ele ficasse triste. E aí, passou a semana toda assim. Aí, no domingo, 10 horas da manhã, eu, eu, eu e ela já te fazia cerca de um ano que a gente não se falava, não estava sem contato, assim, né? Porque às vezes a gente fala mais com outros menos, e às vezes fala mais quando tem alguma coisa para se comunicar. A gente fazia um tempo que não se comunicava. E aí, no domingo, 10 horas da manhã, ela me chamou no Zap. E aí eu fui. Ela, Lene, é a sala, assista, é muito bom. Mas era 10 horas da manhã, o link já era, estava pronto, né? E aí eu olhei assim rápido, mas ela insistiu muito. Eu falei, ok, mais tarde eu assisto. Eu abro. Eu abri um pouquinho, mas eu não abri todo. E aí eu não creio que eu não ia abrir, porque eu pensei que era um link de pregação que a gente costuma receber. E aí, mais tarde, outra amiga minha, Margarida, me enviou o mesmo link, me recomendando que era para mim assistir. O link que era a sala, que era muito bom, que era para eu assistir. Inclusive, elas não sabiam de nada que estava acontecendo, porque eu não costumava, pastor. Até hoje eu não costumo muito. Meus problemas eu levo a Deus. Eu não costumo me desesperar, eu não costumo. Então, eu sei que Deus é comigo e já é de mim. Não Eu é não algo costumo que me desesperar. Ela organizou a mente dela, irmãos. Ela organizou a mente para se defender. Isso é muito interessante. Não é comum isso que ela consegue fazer. Não é comum. Você olha e você vai dizer que o jeito que eu trato as pessoas, o carinho com que eu trato as pessoas, chamou muita atenção. Você estava e carente disso, isso cruzou com suas necessidades e você se apegou, né? E você isso, fez até um voto com Deus, que se eu voltasse da Covid, você testemunharia. isso, porque eu era muito tímida, muito tímida. Eu era muito tímida, eu era travada. Eu não falava, eu falava muito pouco. Na igreja eu não falava muito, nada. E tu Era, agora prega já, tu tá até pregando, né? pastor. É o Espírito de Deus que faz isso, irmão. O Espírito de Deus destravou Marilene, que ela está dando testemunho para milhares de pessoas aqui. Alguém que não abria a boca para falar com ninguém está aqui. Parece que ela era travada, não? Parece que Marilene sofreu dano. Não, ela está sendo restaurada por Deus. Qual é a sua dificuldade, irmão? Ela era travada. E você? Qual é a sua dificuldade? Você fala demais, tem que diminuir? Você é nervoso, tem que ficar calmo? Você é calmo demais, tem que dar uma acelerada? Qual é a sua dificuldade? Não importa, o Senhor trabalha se você deixar. Ela foi deixando e foi Deus trabalhando na vida dela. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ela se apegou a mim, viu? E tem que se Muito. apegar mesmo. Sabe por quê, irmão? Se não tiver ninguém que sinta a sua falta,
tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Se não tem ninguém que sente sua falta, irmão, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Porque quando as pessoas se apegam, sente saudade da gente, sente que a gente é importante, que o que a gente está fazendo está construindo nela coisas boas, se você não impacta pessoas e ninguém sente sua falta, irmão, ei, tem alguma coisa errada. Nada tem a ver com idolatria, como alguns ficam querendo colocar aí nas entrelinhas. Isso aqui é gratidão, irmãos. A gente quer estar junto por gratidão. E as pessoas têm uma impressão a meu respeito muito interessante, né? Que aqui na sala não tem como eu aplicar o meu estilo de pregação, o ambiente não favorece, o tipo de comunicação não é para isso. Eu estava na Itália e ela falou assim, rapaz, eu não pensei que você fosse assim, não. Ela disse, como? Pensei que você era tímido. Aí eu dei risada, né? Eu, tímido? Que... É porque onde eu chego eu brinco, eu tiro risada das pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas, de estar no meio delas. No nosso almoço lá onde todo mundo estava, eu sentei em cada mesa para cumprimentar as pessoas. É muito bom conviver. É muito bom. É muito bom isso. Você ora e uma coisa acontece muito interessante, você está bem assimilada, né, com o meu estilo, entra o pastor Adevaldo, você pensou assim, ixi, acho que eu não vou gostar mais da sala não, porque o pastor Wagner, né, não foi assim? Você falou, ixi, acho que não vou gostar mais da sala não, não foi? Foi. E o que que e o que Eu não, eu achei que eu ia perder o amor pela sala, quando o senhor ficou de Covid. Aí eu orava às madrugadas, fiz um compromisso com Deus, que se o senhor voltasse, eu mandava meu testemunho, porque estava no pico da Covid, estava falecendo muita gente. E eu disse, eu fiz esse compromisso com Deus, mas o pastor Adevaldo assumiu. Aí quando o pastor Adevaldo assumiu, para mim, era um rosto estranho, pastor. Assim, porque eu não conhecia ele, né? E eu já estava já familiarizada com o senhor, que foi, já assistiu o link a primeira vez, mas pastor, todo dia o pastor Atevaldo, benção pura sem mistura. Bem, pastor, eu caí de amores também pelo pastor Atevaldo. Caí de amores. Todo dia, pastor, ele foi usado pelo Espírito Santo. A sala não me conhecia, ninguém me conhecia. Eu era invisível, porque eu não queria aparecer. A minha timidez era muito grande e eu não tinha condição de aparecer, porque eu não me sentia capaz. Então, o pastor Atavaldo não sabia da minha existência. E ele ali todos os dias, benção pura sem mistura, benção pura sem mistura. Ele também tem um gesto que ele fala assim, quando muda aqui, tudo muda. Então, sempre também ele falava esse gesto. Eu Só que amo eu não isso, sabia irmãos, como eu falar. amo isso, deixa eu te interromper, eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso, amo. Amo Deus usar as características. Meu Deus, eu me E interrompi. esse colorido de pastores diferentes, pastor José Milhomes. Isso é muito bom, pastor, porque o que o meu estilo não encaixa na sua percepção, o estilo do pastor Adevaldo vai encaixar. Aí a senhora disse que o pastor Abdoral, o Moreira, o pastor Fernando, essa galera foi somando na sua compreensão de Deus, né? Pastor Edmir, pastor Fernando Flores, pastor Moreira, foi um conjunto ali. E até hoje, pastor, eu sinto falta deles quando eles não estão na sala, quando demora de, de pregar, de estar ali, sempre eu sinto falta, sinto saudades, porque eles me completou naquele momento ali, que eu estava sentindo a falta do Senhor. E assim, né, eu fui pegando amor pelos pastores, pelos pregadores também, moderadores, e Você disse que a vozinha do pastor Abdoral te faz bem, né? muito, muito mesmo. É uma bênção, né? É uma bênção isso. E aí chegou já o pastor Esmeraldo depois, sorrisão de Deus e os outros pastores que ajudam a gente. Sabe o que que me dá a sensação, irmão, você que está adorando? É que a sala não tem um centro humano. A sala não tem um centro humano. A sala, o centro é Cristo. O poder que está na sala é do Espírito Santo. E a bênção do Senhor está sobre esse lugar, porque a gente pede. Então, não importa quem esteja transmitindo aqui.
Deus vai construindo os laços de afetividade para manter nossa fé, né? E assim como vocês se apegam a nós, nós nos apegamos a vocês. E aí a Uhum. nossa família está formada, né? É bom demais. Me fala um pouquinho para a gente terminar aqui, como é que é esse negócio? Você então perdeu a timidez, entrar na sala, descobrir o Espírito Santo como um amigo, fez você destravar e hoje você fala, prega, tá bem Sim, melhor isso. isso, sim. Inclusive, pastor, eu gostaria de falar, tem uma irmã da igreja, porque quando eu, eu conheci a igreja adventista, eu admirava muito os pregadores. Admirava, pastor. Ali eu assistia a pregação, admirando, né? E assim, eu nunca falei para ninguém, nunca comentei para ninguém. E aqui eu cheguei aqui na ilha, eu congregando, o irmão André, ele passou a me convidar para pregar. Ele não sabia de nada, eu nunca tinha comentado com ninguém. E um dia ele me ligou, minha irmã me convidando para pregar em outra igreja. Eu que nunca tinha pregado, eu era tão tímida. Como que eu ia pregar em outra igreja? Aí eu falei, eu dei uma desculpa para ele, falei que não. Inclusive, ele foi me escalando outras vezes para pregar. Ele era ancião na época, como hoje também ele é ancião. Aí ele me convidava, aí eu sempre dava um jeito de me sair e tal. Aí quando eu entrei na sala, e aquilo ali foi me destravando, a timidez foi passando. Aí o último convite que ele me fez, eu aceitei. Que também o Espírito Santo falou para mim. Que era o último convite. Ou eu aceitava ou não ia ter mais convite. Aí eu aceitei, fui, preguei e foi tudo. Os irmãos amaram a pregação. E A hoje eu primeira, prego, né? Prego às quarta-feiras, os domingos, sábado ainda, mas para Deus está me quem, para quem não falava, minha irmã, é bom demais. Vai chegar o sábado, semana de oração, você vai fazer muito por Deus ainda. Bastante. E Deus pode fazer com você também, que está me ouvindo aí, viu? Ele pode ampliar suas capacidades para te usar ainda com muito mais poder. Esse testemunho que a irmã Marilene desejava dar já tem 2 anos, viu, irmão? 2 anos. E agora que o testemunho dela entrou no ar. Para você que mandou o testemunho para a gente e ainda não foi, tenha calma. Tenha calma. Tudo tem sua hora, tá bom? Tudo tem sua hora. Marilene, eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro, porque é uma bênção a sua vida. Me inspirou muito a crer que Deus trabalha muito por todos nós, cuidando e amparando a gente, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. por nada, pastor. Um Eu, prazer. eu, eu tenho 4 coisas para dizer para você. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, filho? Sim, pastor, eu também amo o Senhor. Preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus. Eu creio mais na Sala 57, porque vocês existem. Esse movimento foi criado por Deus, pastor. Eu sou testemunha disso. Porque no meu momento mais difícil, eu recebi o link. E desde o dia que eu recebi o link, eu não me afastei mais da sala. E mudou a minha vida. Mudou a minha história. Tá vendo, Kel? Eu tô te vendo aí, Kel. Você enviou o link, Kel, e Deus trabalhou, viu? Parabéns pelo seu empenho, pela sua dedicação. Continua firme na sala. Se tiver testemunho, Kel, manda pra gente, que eu tô vendo você com a camiseta da sala. De repente a gente conta essas histórias entrelaçadas aqui, tá bom? Então, converse aí com a Marilene e manda testemunho pra gente. Viu, Kel? Deus te abençoe ricamente. Viu? Muito obrigado pelo envolvimento com a sala. Vou orar, irmãos, porque a gente precisa terminar, mais atividades para a gente desenvolver no dia. Vamos desaguar. Lembra que o desafio de hoje é videochamada, o print no final autorizado pela pessoa que você orou. Amanhã eu vou mostrar esses prints aqui para mostrar que a gente não é só teoria, que a gente também se movimenta, porque o lema da sala é estar em movimento. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar, irmã. Bondoso Deus, glória, Senhor, pela bênção de conhecer a Kel, a Marilene,
São primas que estão aqui na sala. A Kel mandou o link para a Marilene. Olha o que aconteceu aí. Ó. E eu peço que o Senhor mova o coração daqueles que não têm visto a transmissão ainda nessa sala, Deus. Isso aí pode acontecer com muito, mas muito mais pessoas. Tem milhões que não conhecem a sala, nem imaginam a nossa existência. Tem milhares e milhares de adventistas que sequer entraram nessa sala nenhuma vez. Temos ainda um grande campo missionário para avançar. Nos dá o poder que esses links cheguem aos milhares, aos milhares. Por favor, Deus, continua trabalhando neste lugar, toma conta de tudo que a gente faz aqui. Abençoa a Marilene, obrigado. Obrigado, Deus, pela vida dela, pelo testemunho. Ficou tanta coisa que aconteceu com essa tua serva de fora, mas o Senhor sabe que o que veio aqui falou ao coração de quem adorou conosco agora e vai adorar depois. Batiza-nos mais uma vez, Jesus, com teu Espírito, enche-nos da tua alegria, guia-nos hoje, Espírito Santo, para mais perto de Cristo e também para mais perto das pessoas que carecem de conhecê-lo. Dá-nos um dia cheio de novidades no Espírito por Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, irmã. Deus te abençoe ricamente. Um grande dia na presença de Deus. Tchau, Kel. Manda o testemunho aí, Kel. Estou sentindo que tem testemunho bem por aí. Eu ouvi alguém dizendo bom dia com alegria. Eu ouvi mesmo? Bom dia com alegria. Ah, eu vi, até Bom mesmo. dia com alegria. Bom dia com alegria. Vambora, que tem o dia. Vamos fazer os vídeos. Não esqueçam de fazer os vídeos. Esqueça de fazer a videochamada. Tira o print, que amanhã nós vamos ver como é que foi tudo isso, hein? Contando 1, 2, 3. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, Bom dia, Posso te usar.